Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Tudo bem? Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, torcedor do São Paulo, torcedora do São Paulo. Pois é, né, galera? O São Paulo, com uma intertemporada forçada por conta da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, acabou realizando, né, na manhã deste sábado, dia 22, um jogo treino contra o São Bernardo, time que foi adversário do Tricolor no último campeonato, né, paulista, no último estadual, e também vai disputar aí a Série C do Brasileirão. Então, São Paulo, a gente trouxe uma informação aqui no portal que o São Paulo foi um dos times mais cobiçados, mais desejados aí por outros colegas de Série A, de primeira divisão, para a realização de amistosos, principalmente pelo Santos, né? O Santos foi um dos times que mais procurou o São Paulo aí para a realização de um joguinho ali, né? Até como forma de fazer caixa por conta da presença do Neymar, de exposição de marca. O Santos que também foi eliminado no estadual e tá aí um mês sem calendário praticamente, mas o São Paulo, também o Cruzeiro também tá na mesma situação, contratou um monte de estrela, precisa jogar, né? Precisa fazer grana. E o São Paulo não tinha interesse de fazer amistosos atuando como visitante, e também sem ali uma parcela que ele considerasse digna da bilheteria, por isso que esses jogos acabaram não acontecendo. Isso aí a gente já informou aqui no site, só um preâmbulo. Então, restou aí alguns jogos treinos que o clube realizou. Primeiro contra a Mauaense, equipe da última divisão paulista, que no início da semana foi lá no CT da Barra Funda. Eu estava de folga, mas em defesa dos meus colegas aqui de redação que estavam de plantão, é importante frisar que o São Paulo não divulgou qualquer informação acerca de resultado desse jogo. Diferente desse sábado, onde o jogo treino foi no Morumbi, teve um caráter mais de amistoso, de jogo oficial, vamos dizer assim, né? É claro que sem a rigidez da regra, né? Todo mundo aqui sabe a diferença entre jogo treino e amistoso. Mas já foi ali um indicativo bem contundente do que o Luiz Ubeldia pretende para o restante da temporada aí. Lembrando que tem Brasileirão, que já começa no próximo final de semana, Libertadores, que já começa na outra semana, e Copa do Brasil, que o São Paulo estreará muito em breve. É os 3 campeonatos que o São Paulo tem no ano. E sem reforços, também um assunto que eu já trouxe aqui no último sábado. Esse vídeo está sendo gravado na madrugada do domingo, né? Então, domingo, dia 23 de março, perdão. Então, é o que o São Paulo, o Zubeldia especificamente, vai ter para testar alternativas dentro do elenco. E se tem uma manchete que a gente pode começar destacando aqui do que foi esse duelo, né, contra o São Bernardo, lembrando, vitória do São Paulo por 4-3, no primeiro tempo 1-0, gol do André Silva. No segundo tempo, São Paulo desembestou e fez gols ali com praticamente todos os jogadores da base, né, que todo mundo cobra uma participação maior no profissional aí pro Zubeldia, né. Nem foi o menino Ryan Francisco, um fenômeno, um monstro sagrado aí de Cotia, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, né, completaram aí esse placar em favor do São Paulo. Do São Bernardo também nem nos interessa quem fez os gols, mil perdões aí para você que é mais completista e principalmente para você que é torcedor do São Bernardo e caiu neste vídeo. Não é o assunto aqui, já temos muita dificuldade de apurar as coisas do São Paulo, porque obviamente foi uma atividade fechada para a imprensa, sem nenhum tipo de transmissão ali. Então, muito da análise que a gente vai fazer aqui do que foi esse desempenho do São Paulo é baseado em relatos, principalmente do próprio São Paulo, do vídeo que eles divulgaram ali dos gols e das informações que a gente conseguiu apurar ali com as pessoas que viram, né, a atividade, e dentro da limitação delas e dentro da minha limitação e das explicações táticas, vai ser algo superficial, mas para dar uma luz para você, torcedor. Eu acho que é válido, tá todo mundo na expectativa, né? A gente reclama quando tem muito jogo em sequência e quando o time acaba ficando sem jogar, a gente sente falta,
né? Tanto vocês, torcedores, quanto nós, da imprensa, né? Realmente a rotina de jogos é agradável, né? Ela traz, assim, um frescor, né? Então vamos lá, né? Eu tava falando da manchete. Se tem uma manchete que a gente pode dar para o que foi essa atividade do São Paulo, pô, mais uma vez a base mostrando que tem mais do que condições de participar ativamente da rotina do São Paulo, do elenco do São Paulo. Tem uma participação mais efetiva, tem uma participação mais direta, não só como terceira opção, como disse o diretor de futebol Carlos Belmonte, né? E que o Zubeldia dá indícios claros de que, de fato, é o que ele pensa também, né? Dado aí a baixa minutagem de jogos desses meninos da base. Mas vamos lá, vamos falar. Antes, você sabe, eu tenho que fazer aqui um pedido para você que está aí vendo a gente. É muito importante, né, o seu engajamento aqui, você que gosta aqui do conteúdo do Avante Meu Tricolor, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Deixa eu arrumar o microfone aqui que caiu. E principalmente que você compartilhe o vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Dessa maneira, você sabe, a gente passa a ser muito mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, não é mesmo? Estamos aí, estamos crescendo, está vindo um portal novo aí em breve. Então, você que tá vendo a gente aí, é muito importante isso. Se você quiser e puder dar uma contribuição a mais, ajudar o jornalismo independente, fique à vontade, o QR Code do Pix vai estar aqui no cantinho, aqui, ó. Você pode apontar com o aplicativo do seu banco, fazer a sua doação, mas também você pode virar membro aqui do canal, é uma quantia que a gente julga irrisória, só R$ 7,99 por mês, ou assinar o nosso apoia-se, o link está na descrição. Lembrando também que na descrição do vídeo estão todos os links das nossas redes sociais, então também é importante que você dê o seu engajamento, que você curta o nosso trabalho por lá. Eu agradeço desde já, se você quiser e se você puder, não é mesmo? Também tem ferramentas de engajamento aqui nos 3 pontinhos aqui, amei. O YouTube libera de vez em quando aí algumas traquinagens aí, fique à vontade aí, ajude a gente da forma como você achar mais prudente. Qualquer quantia ou qualquer ato é muito simbólico e muito importante. Chega de enrolação, já tem 7 minutos de vídeo, né? Eu prometo para vocês que em breve, mas é uma característica aqui, né, dos vídeos do Rafael aqui no Avante Meu Tricolor. São longos, né, a gente fala muito, né? Mas ainda bem, né? Tem jornalista que não fala tanto. Acho que o jornalista tem que falar, não é mesmo? Então vamos lá, galera. Vamos falar então do que foi esse amistoso, né? No primeiro tempo, São Paulo jogou com uma formação que a gente, trocando em miúdos ali, pode considerar titular, de uma certa maneira, né? Na prática, na prancheta, o São Paulo jogou com o Rafael, que é o goleiro titular absoluto, o Igor Vinícius, que tinha perdido posição aí na reta final do Campeonato Paulista pro Cédric Soares, mas que apareceu aí entre os 11 iniciais, Arboleda, outro titular absoluto, Sabino, que teve chances aí no time titular, é um 12º jogador, vamos dizer assim, né? É a primeira, teoricamente, a primeira opção para a zaga que o Zubeldia tem direto quando o Alan Franco não está disponível. E o Enzo Dias, que também terminou o Paulistão como titular absoluto. No meio-campo ali, Luiz Gustavo, que voltou de contusão, né? Durante a semana, a última semana, passou a treinar sem limitações com o restante dos companheiros. Na verdade, antes do duelo com o Palmeiras, lá na semifinal do Paulista, ele também já tinha voltado, mas por precaução, por reclamar de dores, né? Essa informação eu não cheguei a ver em lugar nenhum, então, mas é o que a gente apurou, né? O Luiz Gustavo chegou a reclamar de dores, né? Desculpa, deu um apagão aqui do computador, perdão. E aí, enfim, já entra aqui nesse, teoricamente, 11 iniciais. Não, teoricamente não, é um 11 iniciais, não dá pra gente cravar que é o time titular absoluto. O Alisson, que existia toda uma expectativa de convocação para a seleção brasileira e que certamente também é um titular absoluto desse time do São Paulo, com o Oscar fazendo a armação, né? E aí no ataque, né, o Luciano e o André Silva, Luciano flutuando ali como um ponta de lança, ocupando muito os dois lados. A gente já vai fazer essa análise mais sintática, desculpa a metáfora, e o Ferreirinha, né, que ficou ali, faz ali geralmente a lateral esquerda, já teve status de titular absoluto, hoje ali também é uma espécie de 12º jogador, primeira opção para ataque quando os jogadores de velocidade das pontas não estão disponíveis, né?
No segundo tempo mudou o time inteiro. É de praxe nesses jogos treinos fazer esse tipo de movimentação, né? Aí o São Paulo joga com o Jandrei, reservão, contestado, não vamos nem perder nosso tempo aqui. O Cédric Soares, que eu já contei lá, Juan, Alan Franco e o Wendel, né? O Negruti, que, olha aí, uma boa novidade, né? O Negruti estava para ser negociado, um jogador descartado pelo Zubeldia, mas diante das dificuldades, né, diante da contusão de Pablo Maia, contusão do jogador da base lá na Copinha e tal, apareceu aqui. Hoje, além do Luiz Gustavo, de formação, de jogador que é natural da posição, a única opção que tem de volante marcador, de primeiro volante, de volante de combate, né? Marcos Antônio, dispensa maiores apresentações, e o Matheus Alves, né? Matheus Alves, jogador que teve algumas oportunidades durante o Campeonato Paulista, menos do que deveria, isso é a opinião pessoal, fazendo a armação, substituindo o Oscar, né? No ataque, o Eric, de um lado, pela direita, a gente presume, né? Porque é o lado que ele joga. Lucas Ferreira fazendo a esquerda e o Ryan Francisco de centroavante. O placar leva a gente a ter uma ideia, a ter uma noção de que o São Paulo jogou melhor esse segundo tempo dessa atividade, né? Até porque ele consegue 3 gols. Pelos relatos que a gente conseguiu de pessoas que acompanharam a atividade, foi um time muito mais fluido, foi um time que jogou muito mais leve, foi um time que conseguiu uma maior penetração no campo defensivo do São Bernardo. Então, de certa maneira, quando eu brinquei falando da manchete, do vídeo e tal, é um indicativo de que esses meninos estão a fim de mostrar serviço, de que esses meninos estão a fim de aparecerem com a camisa do São Paulo, e isso para o Zubeldia deveria ser muito bom, mas eu ainda estou muito pragmático quanto à maior utilização desses jovens no time do São Paulo. Tá? Isso é um assunto para outro vídeo, a gente pode, aí, mais essa semana sem jogos, se aprofundar nesse assunto, mas o fato é que os relatos de quem viu, sempre pautando, obviamente eu não vi jogo treino, como eu disse, foi de portões fechados, não teve nenhum tipo de transmissão que seja, fazia sentido, né, você transmitir ao vivo jogo treino, né, foi de que foi um time muito mais fluido, foi um time que buscou alternativas de ataque melhores, e isso é importante, né, nesse início, né, de temporada, de restante de temporada, vamos dizer assim, eu sei que é uma hipérbole, mas vamos lá, né? Porque, de fato, o ataque, talvez, a defesa também não foi um esplendor durante o Campeonato Paulista, mas o ataque foi um setor que demonstrou preocupação nos torcedores e que foi o indicativo mais preocupante, mais de alerta pelos números, pelas estatísticas de jogo, porque é o pior desempenho do São Paulo no início de ano, desempenho ofensivo, desempenho de ataque do São Paulo no início de temporada desde 2019, ou seja, 6 anos depois, o São Paulo volta a fraquejar na finalização de jogadas, na articulação ofensiva de jogo, né? O São Paulo marcou 19 gols no Campeonato Paulista, se você contar ali os 2 amistosos, né, da FC Series ali nos Estados Unidos, que contam como jogo oficial, São Paulo marcou 20 gols, né, em 12, 14, 16 jogos. 20 gols em 16 jogos. É um número baixo. Para quem tem Caleri, para quem tem Luciano, para quem tem Oscar, para quem tem Lucas, para quem tem Ferreirinha, né? Eu tava vendo aqui, vou dar o crédito aqui, né? Pro Zanqueta, estava aqui o site do Zanqueta, o blog do São Paulo, né? Acessem lá o Zanqueta, faz um trabalho muito, muito legal, muito bacana, né? São 8 meses do Ferreirinha sem marcar gols, né? Uma participação de gols no time de São Paulo nesse ano muito baixa. O Eric, então, nem conta, né? Eu tô citando das alternativas ao time titular, deixando claro que parece que esses 4 nomes da frente de peso para essa temporada, né? Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, não tem, de certa maneira, a sua posição ameaçada, né? Você tem o André Silva pedindo passagem, o André Silva agora papai, né? Aliás, nasceu o filho dele, né, na semana passada, muito bacana, esse foi um dos motivos pelo qual ele não quis sair, um jogador que teve sondagem de futebol turco,
de um monte de lugar aí da Europa, um jogador muito visado na Europa, ali pela segunda prateleira do futebol europeu, principalmente, mas quis ficar justamente pelo nascimento do filho nascer no país, é a oportunidade dele num time grande e que está correspondendo, vamos ser bem sinceros, né? Tanto é que no time titular do primeiro tempo, São Paulo, o gol de São Paulo sai dele, né? Ele que é o autor. Então, assim, de uma certa maneira, diante do desmanche que o São Paulo sofreu na temporada passada para essa, quando você pega atividades como essa, quando você pega jogos como contra a Portuguesa, por exemplo, que o São Paulo jogou com a reserva e o Raio Francisco faz o gol da vitória. Para mim, a deficiência, a gente falou isso aqui em muitos pós-jogos, né, do São Paulo, Campeonato Paulista, né? Aliás, sim, ficamos devendo pós-jogo contra o Palmeiras, porque acho que ninguém tinha muita cabeça para depois do que aconteceu, do roubo, enfim, só um parênteses, vamos voltar aqui. Era um indicativo muito claro de que você, quem é mais velho aí vai lembrar da propaganda de um biscoito, de uma bolacha, né? Que dizia assim, vende mais porque é fresquinho, vende mais. Porque você, a gestão de grupo do Zubeldia durante o Campeonato Paulista foi terrível nesse sentido, porque se por um lado, quando os jovens tiveram oportunidades concretas, como o Matheus Alves, por exemplo, contra a Inter de Limeira, ou o Lucas Ferreira também, né? Foi um jogo que o São Paulo jogou com os reservas, né? Quando esses jovens têm um rendimento abaixo contra adversários, teoricamente, onde o São Paulo é super favorito, nota-se um pouco também da falta de ritmo, da falta de entrosamento, de estar sentindo um pouco o peso. Então, quando entra o Ryan Francisco contra a Portuguesa e marca o gol da vitória no último lance do jogo, e esse garoto não tem uma sequência, não consegue. Não consegue, não. O técnico não o coloca para continuar rodando, para continuar mantendo aquela boa fase que ele apresentou, que vinha desde a Copinha, onde ele foi o melhor jogador da Copinha. Cara, complica nesse sentido, né? Complica nisso, porque aí você não gira, você desgasta o elenco. Então o São Paulo termina o Campeonato Paulista, basicamente, com o elenco cansado, e eu já vou citar aqui 12 desfalques, né, dessa atividade. Uma delas é uma informação quente do dia, a outra já se sabia, né? Mas assim, e você tem jovens que, por conta da falta de hábito de jogo, da falta de minutagem, quando entram, dão a impressão de que não estão preparados, né? Que não estão prontos. O William Gomes passou por isso ano passado, né? O William Gomes não teve uma sequência e de repente apareceu titular numa quartas de final de Libertadores contra o Botafogo, que era o melhor time do país. E aí é muito fácil, né? O jogador vai ser substituído no intervalo, no primeiro tempo ainda que seja, né? E a gente vem e critica, nós da imprensa, né? Analistas, torcedores, sem analisar esses fatos, né? Sem trazer ao debate esses dados. Porque como é que você, com o Raio Francisco, por exemplo, aí você, sei lá, perde o Caleri, perde o André Silva num jogo, num clássico contra o Corinthians fora de casa, ou contra o Santos fora de casa, que seja, né? Um jogo contra o Atlético Mineiro lá em BH, e você tem que escalar o menino, e o menino não tem rodagem, não tem minutagem. Tudo leva aqui, primeiro, tem a questão do entrosamento e você tem a questão do peso da camisa, de sentir a partida, de sentir o jogo, né? Não é só porque o cara é um fenômeno na base, que quando ele sobe profissional ele tá pronto. E eu acho que o trabalho do Zubeldia vem demonstrando muita irregularidade no que tange a minutagem de jogo desses meninos. E aí hoje, quando você tem um jogo treino, né, contra o São Bernardo, e você, no segundo tempo, apagou o computador de novo aqui, né? Nossa, como eu odeio isso, eu gosto de deixar ligado. Não gosto de break light, né? Não sei se é esse o termo. Mas assim, quando você tem um adversário mais fraco, e você dá essa oportunidade, esses meninos comem a bola, né? Então assim, a manchete do vídeo, e eu acho que a grande lição que o Zubeldia pode extrair de hoje é de que esses meninos precisam jogar. Ponto. Perdeu o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista sempre é tratado com status de competição fundamental para o São Paulo. Precisa de tudo isso? Não sei. Deveria ter dado mais rodagem. Então, para mim também, já entrando no assunto, e isso a gente também pode trazer um vídeo mais detalhado mais para frente, durante a semana, né?
para não tirar tanto foco do tema principal, mas a declaração do Casares, pistola com a federação, de que, pô, a gente vai jogar com um time alternativo. Até que ponto também parte desse princípio de que talvez a diretoria do São Paulo tenha percebido, de que não vale a pena você insistir, desgastar o seu elenco titular por conta do estadual e chegar na competição, nas competições mais importantes, e aí você não tem uma meninada pronta para jogar e você também não tem um jogador de fundamental para o seu elenco. Então, eu acho que a grande lição que fica é isso. E os meninos deram essa resposta. A gente tem aqui os relatos de como foram os gols, né, os vídeos. O São Paulo publicou o vídeo dos gols e eles participam do segundo tempo, quando eles jogaram, eles participam de todas as jogadas. Agora vamos lá, vamos falar dos desfalques, né? Tem Lucas, que já estava contundido há algum tempo, essa semana, no primeiro treino, né, depois das avaliações físicas de segunda-feira, feitas pelo São Paulo, né, com o plantel. Na terça-feira, no primeiro treino, muitos colegas, setoristas, muitos colegas aí de cobertura do São Paulo correram para destacar o fato de que o Lucas não estava em campo. E na quarta-feira o São Paulo deu uma resposta, né? Acho que nesse ponto a assessoria do São Paulo foi bem, postou lá a foto, postou a imagem do Lucas trabalhando na academia, mostrando que não, olha, fiquem tranquilos, o cara também não perdeu a perna, né? Daqui, ó, bate na madeira, né? Mas assim, força de expressão, né, galera? Hoje tô meio Pasquale, né? Tá fogo, né? Mas vamos lá. Então, assim, já é dúvida até para a partida contra o Sport, né, no próximo sábado. Vamos ver durante a semana aí como é que fica. Hoje, super legal a atitude dele de postar fotos lá com as meninas. Deixaram o time feminino treinar no CT da Barra Funda, algo que eu não vou entrar aqui nessa discussão se tem que acontecer ou não. Isso a gente pode deixar para outro dia também. Isso, cada um tem a sua opinião sobre isso, eu tenho a minha, e por enquanto vou me reservar o direito de não falar. Mas bacana, que bom, mostrou que o cara tá lá, tá trabalhando, tal, legal. A novidade aqui, para mim, eu pego dois jogadores. Primeiro, o Rodriguinho. O Rodriguinho é um cara que já tá também sofre com a falta de minutagem, sofre com o ritmo de jogo, toda janela chega informação pra gente nas fontes de que vai ser negociado, vai ser emprestado e nunca sai, fica lá no elenco. Tem alguns motivos para isso, né? Cada semana tem uma informação sobre isso. Não vou aqui recapitular tudo que a gente já apurou sobre o assunto, mas enfim. E que surgiu uma informação de que ele talvez pudesse participar da atividade de hoje, porque durante a semana também voltou a trabalhar com o grupo, mesmo com as limitações, assim como estava o Luiz Gustavo, mas já está correndo, já está chutando bola, então não sei, é um indicativo para mim bem claro, assim, de que o Rodriguinho também é um jogador com ascensão, principalmente do Matheus Alves, é um jogador fora dos planos, né? Fora das prioridades do Zubeldia ali, numa posição carente, né? Se o Oscar machuca, não tem meio armador, São Paulo não tem meio armador, aí tem que jogar com o Luciano, tem que jogar com o Lucas, e enfim, a gente já viu que esse ano esses jogadores não renderam tão bem nessa função, né? Então, eu destaco o Rodriguinho, então, eu, particularmente, aí não é apurações nem nada do tipo, particularmente, eu esperava que ele fosse ali aparecer nessas atividades, não apareceu. E o Caleri, né, que fez segundo São Paulo, tá aqui, ó, cumpriu um cronograma de carga individualizada, sinal do desgaste, aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Dos 16 não, perdão, desculpa, dos 14 jogos do São Paulo no Campeonato Paulista, o Caleri jogou 13. 13! Né? Então, assim, não precisava jogar tanto. Quando você tem o André Silva no elenco, quando você tem o Raio Francisco no elenco, é um dos pontos, para mim, negativos do trabalho do Zubeldia nesse primeiro trimestre. Né? Já tá pra falar primeiro trimestre, porque o Brasileirão vai começar em abril, né? Olha quanta coisa já aconteceu no ano, né, gente? Mas assim, cara jogou 13 jogos dos 14 do São Paulo, Campeonato Paulista. E a gente sabe o histórico complicado de desgaste físico que o Caleri vem apresentando nos últimos anos, né? Então, assim, e hoje, numa atividade, fica fora, pra mim, vou limitar a dizer isso, reflexos da má gestão de grupo do Zubeldia durante o Campeonato Paulista, da má gestão de elenco. Ficou para mim evidente isso, né? Ficou, para mim é um sinal indicativo. A contusão de Lucas e o desgaste do Caleri
que a gente não apurou ainda, vamos apurar com calma aí, se pode vir a ser desfalque ou não, não sei, não li nada, não apurei esse tipo de informação até agora, mas, pô, é um indicativo de que jogou muito. Jogou muito, né? E ele jogou os 2 jogos lá da FC Series, né? Então, quer dizer, dos 16 jogos do São Paulo no ano, o cara jogou 15. Então, para mim, é reflexo da má gestão de elenco do Zubeldia. Então, de novo, quanto o Ryan Francisco, que tá pedindo passagem, que todo mundo quer ver jogar, torcida enlouquecida pelo cara, vai lá e tem que mendigar minutagem dentro de campo, o Caleri praticamente não saiu de campo. Então, é um indicativo, claro, de que essa gestão de grupo do São Paulo foi falha. Tá? É um primeiro momento. Sobre o jogo treino em si, no primeiro tempo, como eu já disse aqui do segundo, né, as pessoas que viram lá dizem que o São Paulo jogou com muito mais fluidez. O grande destaque, tirando os meninos da base, que a gente pode dizer aqui, foi o Wendel, participou de 2 gols do jogo treino, né? Uma assistência, o outro, a jogada inicia com ele, então mostrou que não está acomodado, né? Eu vi muitos torcedores dando a entender, não, cada um tem direito à sua opinião, né? Mas assim, pô, o jogador chegou acomodado. É um cara que tava sem ritmo de jogo, né? Realmente, diferente do Enzo Dias, por mais que os dois sejam reservas dos clubes onde eles estavam, River Plate e Porto, o Enzo Dias jogou mais. O Enzo Dias teve um agravante de contusão, né? No final do ano passado e tal, mas estava fazendo a pré-temporada normalmente com o River Plate, então mesmo pelo calendário ali, a semelhança entre o calendário brasileiro e argentino, né, e até do próprio nível de futebol, nível técnico, coisas do tipo, a adaptação do Enzo Dias, conforme esperado, era muito mais fácil, né, do que a do Wendel, que é um cara que está há muitos anos na Europa, e por mais que estava treinando no Porto, gente, ele chega num grupo formado, disputando posição com um cara que fala que é da mesma nacionalidade do treinador, fala o mesmo idioma. Então, todos esses quesitos, esses critérios, né? Quando a gente fala de futebol europeu, por exemplo, né? O Van Gaal não gostava de brasileiro, contratava um monte de bagre lá. Não tô chamando ninguém do São Paulo de bagre, não é isso, mas, pô, o Zenden, né? Porque era holandês, ele contratou pro Barcelona e não escalava o Riquelme para colocar o Zenden. Tem esses critérios quando a gente tem nos times brasileiros a partir de agora esse monte de estrangeiro e um técnico estrangeiro que é da mesma nacionalidade do cara, já viu o Enzo Dias jogar 1 milhão de vezes, por mais que o Wendel seja um jogador de seleção brasileira, né, disputou a Copa América pela seleção brasileira, era um cara que estava praticamente a temporada europeia sem jogar, então eu vi esse tipo de crítica de que ele estava acomodado ali e tal, mas assim, um indicativo que dá, tal como os meninos, é de que o Wendel entra babando para disputar posição, né? Enfim, sobre o time que jogou o primeiro tempo, né? Um detalhe que me contaram e eu acho legal trazer aqui para vocês é que o Luiz Gustavo muitas das vezes voltou atrás para fechar uma linha de 3, então teoricamente foi um São Paulo com 3 zagueiros, né? Explorando muita saída de jogo pelas alas, pelos pontas, com os laterais, né? Que viraram alas, né? Como eu disse, redundância, que são o Igor Vinícius e o Enzo Dias. O Enzo Dias qualidade já conhecida, foi a forma como o São Paulo encerrou jogando o Campeonato Paulista, com 3 zagueiros, ele atuando de ala, né, voltando muito pouco fazer a recomposição defensiva, até pelo absurdo de jogo que está tendo o Alan Franco, né? O Alan Franco está jogando demais, né? O Alan Franco, para mim, é um dos melhores zagueiros de atividade do futebol brasileiro hoje, disparado, assim, né? Disparado. E o Zubeldia talvez tenha tentado ali, vamos dizer assim, primeiro, não dar uma sobrecarga de jogo para o Luiz Gustavo. Quando o Luiz Gustavo foi contratado no começo do ano passado, existia toda essa prerrogativa da capacidade dele de jogar de zagueiro. Ele chegou a jogar assim na Alemanha, né, lá no mundo árabe onde ele estava, né, antes de ficar parado um tempinho vindo para São Paulo. Mas não foi o que a gente viu, né? A gente viu muito pouco do Luiz Gustavo atuando realmente só com responsabilidades defensivas. Muito pelo contrário, né? O Luiz Gustavo, tanto com o Carpini quanto com o Zubeldia, é um volante com aspirações modernas, né, que chegando ao ataque, ajudando na articulação de jogo, até por conta disso falhou algumas vezes, né, a gente tem que falar, né, desculpa, né, mas a gente tem que ser sincero aqui, pela idade, por não ter talvez tanta capacidade física de voltar para recompor. Hoje não, hoje no jogo treino, pelas informações que foram passadas pra gente, ele voltou ali para fechar uma linha de 3, sendo centralizado, com o Sabino pela esquerda, né, o Arboleda pela direita, né, talvez também
um indicativo de que o Zubeldia vem trabalhando bastante com o Arboleda essa saída de bola, né? Houve muitas críticas, né? Até pela forma como o Palmeiras jogou na semifinal, né? Do Abel Ferreira deixando o São Paulo sair para o jogo com o Arboleda, que é um dos 3 zagueiros ali que estavam em campo, é o que tinha a saída de jogo mais deficitária. Então, hoje, o São Paulo explorou bastante isso. Por isso a entrada do Igor Vinícius, né? Isso aqui é uma análise que eu estou fazendo, tá? Não é informação, é opinião. De que o Igor Vinícius, a informação de que o Igor Vinícius jogou muito avançado, basicamente como um ponta, né? E aí talvez seja por isso, para o Zubeldia forçar o Arboleda a ter uma saída de jogo melhor. Foi um dos pontos fracos do São Paulo nesse Campeonato Paulista. Como eu disse, o Abel Ferreira escancarou isso, forçando o São Paulo a sair de jogo, a sair para o jogo, construir seu jogo ofensivo com o Arboleda, e deixou, claro, a desejar. Defensivamente o Arboleda é um monstro, todo mundo sabe das qualidades dele, né? Mas realmente nesse quesito, como o São Paulo vinha jogando, a saída de jogo do zagueiro era importante, e aí o Arboleda deixa a desejar. Então teve isso, tá? Teve esse detalhezinho aí, né? Então, teoricamente, o Alisson realmente jogou de primeiro volante, né? O Luiz Gustavo, com o São Paulo com a bola, ele avançava, aí para fazer uma espécie de pivô, né? Aqui, um triangulinho, ele na frente, os 2 zagueiros atrás, com o Oscar, de fato, como a gente já trouxe aqui ontem, né? De fato, o Zubeldia insistindo aí no Oscar como esse segundo volante, como esse cara que pensa o jogo de forma mais recuada, sem tanto. Até talvez tenha também uma opinião, né? Talvez o Zubeldia, time de São Paulo não, mas o Zubeldia tenha sentido um Oscar sem tanto dinamismo, pela idade, pela própria característica do jogo do Oscar. O Oscar nunca foi um jogador de explosão de arranque, né? Então, talvez ele observando isso, ele ache mais prudente o Oscar jogar nessa função de um 8 mais avançado, um pouquinho, se é que você me entende, né? Então, de fato, né? O André Silva de centroavante, claro, o Ferreirinha jogando na esquerda, e aí tem essa prerrogativa porque o Enzo Dias tem aspirações mais defensivas, então quando tinha que fechar para recompor, o time treinou isso, pelo que me passaram, né? O Enzo Dias, diferente do Igor Vinícius, avançava muito menos por conta do Ferreirinha, da capacidade física dele de vir buscar o jogo no meio campo, de poder fazer esse corredor aí com mais intensidade. E o Luciano, naquele papel tradicional de Luciano, ponta de lança, meia, segundo atacante, centroavante, ponta direita, sei lá, né? O Coringa do São Paulo, né? Ficou meio claro que o São Paulo teve muita dificuldade, né? Pelo placar aí, pelos lances de jogo, quem viu aí na SPFC TV ou aqui no próprio Avante Meu Tricolor, nosso canal tem aí o vídeo, né? Ficou meio evidente que São Paulo teve mais dificuldades do que no segundo tempo, onde de fato os relatos condizem, né? A fluidez foi maior. Aí sim, o São Paulo jogando um 4-3-3 mais tradicional, né? Com o Alan Franco mais preso, o Juan mais preso, e o Cédric mais preso, porque ele quis explorar muito a velocidade do Eric, né? O que o Ferreirinha foi no primeiro tempo, o Eric foi no segundo, né? É um jogador de vigor, de fôlego, de impulsão, de capacidade de ficar fazendo esse corredor toda hora sem se desgastar muito. Claro que desgasta, mas se desgasta bem menos, porque, por exemplo, se o Oscar fizesse isso, ou o próprio Lucas, né? Então, assim, o Lucas Ferreira pela esquerda, os próprios lances do jogo mostram que o menino arrebentou, o menino jogou muito bem, e o Matheus Alves, porra, assim, é um jogador que o São Paulo tem que olhar com muito carinho, né? De fato, assim, eu acho que é um jogador com nível de aspirar, tá? Não vou falar que pode chegar, mas assim, de aspirar a seleção brasileira no futuro aí, né? E o Ryan Francisco, pô, não tem o que falar, né? Não tem o que a gente falar. Então, assim, não precisa falar nada do Ryan Francisco, né? São Paulo tem um diamante lapidado já na mão, já. Só falta o Zubeldia realmente querer dar mais oportunidades pro menino, né? Aí vai do técnico, né? A gente não tem esse poder. Negruti não fez as mesmas funções do Luiz Gustavo no primeiro tempo. Jogou realmente como um cão de guarda ali do meio campo, camisa 5, primeiro volante. Eu já tinha noticiado isso aqui há algum tempo, de que o Zubeldia
critica muito o vigor físico, a disposição física do Negruti, não acho que é um jogador que tenha qualidade. Eu sempre bato na entrevista que o Zubeldia deu pro Bola da Vez no final do ano passado, onde ele se mostra encantado pelos volantes brasileiros, a capacidade dos volantes brasileiros de articular jogo, de pensar jogo, de armar, de recuperar a bola e armar, e tudo isso são pontos negativos que ele vê no Negruti. Acho que o Negruti está um jogador muito abaixo do que ele quer, do que ele pensa para a posição. Então hoje, engraçado ele falar isso, porque hoje o Marcos Antônio estava em campo, né? Então assim, eu não vejo nada demais no Marcos Antônio, gente, me desculpa. Você que gosta do Marcos Antônio, inclusive as fontes com quem eu conversei sequer citam o Marcos Antônio, né? No relato, assim. Ou seja, deve ter tido uma atuação meio apagada pelas imagens do que a gente viu. Realmente o Wendel fez e choveu. E os 3 meninos da base também. Eu acho que nem precisou do Marcos Antônio, né? Vamos ser sinceros, assim. Se eu estiver comendo bola aqui, se vocês tiverem alguma informação adicional, deixa aí nos comentários, né? Mas é isso. Então é isso, né? Acho que o que tinha para falar dessa atividade do São Paulo a gente já falou, né? O que tinha de opinião a gente já deu. É óbvio que o resultado pouco importa, né? É muito evidente isso, pouco importa se o São Paulo ganhasse de 10, se o São Paulo ganhasse de 1, se o São Paulo empatasse. Se perder, não, perder ligaria a luzinha do alerta, a gente sabe como que funciona, ainda mais com um técnico contestado e cobrado, como é o Zubeldia, né? Que deve ter torcido muito para a seleção brasileira, né? Contra a Colômbia. Provavelmente ele vai torcer para a seleção brasileira contra a Argentina, porque qualquer sapatada que o Brasil tomar, o fantasma do Dorival volta para pegar o emprego dele e volta a bater na porta, né? Então, é óbvio que uma derrota pegaria muito mal, mas assim, o resultado pouco importa, o que importa é o desempenho, os testes, e pelo menos essas informações que eu trouxe aqui para vocês dá uma luz de que pelo menos teoricamente ele tenha visto óbvio, ele tenha visto as necessidades do São Paulo, as dificuldades do São Paulo, as deficiências do São Paulo, que o São Paulo apresentou no Campeonato Paulista, e que está dando indícios de que está buscando soluções, está buscando formas de consertar isso. O problema é que a gente já conhece, é a teimosia, né? É a teimosia dele na hora que apresenta qualquer tipo de dificuldade que seja, ou que um jogo que ele faz esse tipo de teste, as coisas não funcionem da forma como deveriam, como foi lá com a Inter de Limeira, aí ele vai contra o Velo Clube, joga tudo pelo bueiro, joga tudo na privada, e coloca os de sempre, e força os caras, e desgasta os caras, e o São Paulo continua nessa, como eu disse, nessa propaganda de biscoito. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. O moleque da base não joga e quando joga não rende, né? Aí o titular joga constantemente, aí estoura. E é um São Paulo que vai assim, vai se arrastando, sem variação de jogo, sem variação tática, sem um planejamento de mudança dentro de campo durante essa partida. Hoje, pelo menos, só tomando hoje como base, esquecendo um pouco o Campeonato Paulista, mostrou que ele está disposto a corrigir isso. Agora a gente precisa ver a partir do sábado que vem como isso vai funcionar, como isso vai andar. Vamos ver, né? O benefício da dúvida a gente sempre dá para o Zubeldia. O problema é que, tô falando por mim, isso é uma opinião, o problema é que eu tô ficando cansado, né? Você ficar dando benefício da dúvida, dando benefício da dúvida, dando benefício da dúvida, dando benefício da dúvida, e o trabalho não tem evolução. O trabalho não apresenta nenhum tipo de mudança, né? É um técnico que aposta no pragmatismo e aposta no formato de jogo já estabelecido desde os seus antecessores, né? Desde os seus antecessores. O resultado é aí. É o pior ataque do São Paulo desde 2019. É uma defesa que, com os 3 zagueiros, se solidificou, mas enquanto jogou só com 2, foi muito problemática. São Paulo que não tem transição de jogo. São Paulo que tem muita dificuldade, mantém posses de bola. Qualquer estatística que você for pegar aí, qualquer site que seja, qualquer casa de aposta que seja, São Paulo liderou posse de bola, liderou todas as estatísticas de passe e o São Paulo não consegue atacar. Então, assim, vamos ver. Repito, benefício da dúvida a gente sempre dá, só que chega uma hora que cansa, né? E eu, pelo menos, tô cansando do Zubeldia, que eu posso dizer, né? Essa é a opinião. Se você não concorda, deixa aí nos comentários. Comenta aí, quero saber o que você acha. Coloca aí qual que é o time ideal que você acha do São Paulo. Lembrando que não vai ter reforço. É com isso que nós vamos até o final do ano. Tá certo? Deixa aí, quero ouvir, quero ler o que vocês têm para dizer sobre isso. Vídeo longo, mas o assunto
pedia isso, né? Tá todo mundo aí ansioso, sem jogo, caramba. Hoje a gente teve um cheirinho de grama, pelo menos, né? Como diziam os mais velhos, né? A gente sentiu um cheirinho de grama aí. Vamos ver. Você sabe, né? Então vamos lá. Semana que vem a gente volta. Semana que vem não, né? Durante a semana aí a gente volta com todas as informações do São Paulo, retomando aí as partidas, a sua rotina de jogo, a temporada, o bicho vai pegar. Você sabe, você não perde nada aqui no Avante Meu Tricolor. Beijo do gordo. Tchau.